Agora tem um outro assunto que a gente já começa assim, olha, com o pé direito, com duas maravilhosas que sempre que estão aqui fazem o maior sucesso. Chove de pergunta lá no Instagram. Aliás, já vai lá, viu? Que é @VocêBonitaTV para fazer sua perguntinha, porque o tema de hoje, olha, é suplementos para adicionar na nossa vida. Tem dúvida? O momento é agora, porque elas já estão aqui nessa mesa linda e vocês são muito lindas e simpáticas com esse sorriso maravilhoso. Doutora Ana Priscila Soggia, que é endocrinologista, que vocês já conhecem. E também a Gabi Esteves, que é nutricionista e chefe de cozinha talentosíssima. Bem-vinda, que delícia estar aqui com vocês. Obrigada. Bom demais, viu? Tô super feliz, obrigada. E essa mesa que linda e essa pauta super completa, né? Porque ela sempre tem uma receita que vai de encontro com o que a gente aprende aqui nos assuntos, né? E hoje falando de suplementação. Exato. Bom, já faz uma abertura aqui pra gente, porque eu tenho muitas dúvidas, eu tenho certeza que o pessoal de casa também tem. Exatamente. Quando a gente fala de alimentação, isso é o foco do programa Você é Bonita, a gente sempre quer trazer como conseguir nutrir bem o nosso corpo através dos alimentos in natura. Mas, algumas vezes, a gente pode conseguir buscar essa suplementação nos alimentos, mas às vezes a gente precisa de um adicional. Tá. Por quê? Hoje, muitos estudos científicos têm mostrado pra gente que justamente uma dosagem maior do que a gente consegue nesses alimentos in natura podem trazer outros benefícios. Benefícios articulares, benefícios em massa muscular, benefícios cognitivos. Olha. Então, é lógico que a gente não tem que sair tomando nenhum suplemento, né, Gabi? Sem orientação médica. Então, a gente vai começar a pauta até falando da importância de passar uma vez num médico especializado em alimentação, como um endocrinologista, um nutrólogo ou uma nutricionista, justamente para conhecer as suas tendências, entender um pouquinho melhor o que é melhor para você, mas também, muitas vezes, a gente conseguir dar um burst, né, dar um aditivo para nossa qualidade de vida. Sem dúvida, né, Pri? Eu acho que é justamente isso, a gente, né, avaliar a alimentação e o que tiver faltando, aí sim a gente suplementar, né? Uma coisa até que a gente trouxe, né, Pri, assim, para ficar bem claro, quando todo mundo toma vitamina C. Será que precisa mesmo tomar uma dose tão grande? Será que a gente toma tudo de uma vez? Será que a gente divide no dia? Né? Então, essas particularidades que a gente vai trazer hoje aqui. E vamos falar também desse prato, né, Gabi? Olha só que coisa mais linda, gente. Primeiro que ele é lindo, mas gostoso eu tenho certeza que vai ser também. O que você trouxe pra gente? Olha, cá é uma panqueca de brócolis, tá? É bem low carb mesmo, eu diria até cetogênico, um prato cetogênico, bem pouquinho carboidrato. E o que eu achei muito legal é, minha filha que odeia brócolis, amou essa receita. Sério? Então é um desafio pro pessoal de casa aí, quem não gostar de brócolis, pode fazer, porque se a Maria Fernanda comeu, todo mundo vai comer. Todo mundo vai comer. Não tem desculpa para não comer brócolis, inclusive as crianças, né? Sim. Que às vezes tem dificuldade. Olha só que coisa mais maravilhosa. Então, daqui a pouquinho a gente vai aprender também. Agora, duas coisas assim que quando eu penso em suplemento, eu me lembro. Quando eu vou numa farmácia de manipulação, uma farmácia comum, aquela prateleira gigante de suplemento. Aí você vê lá, esse aqui é bom para dormir. Tô precisando. Esse aqui é bom para digestão. Poxa, esse aqui também tô precisando. Esse é para estresse. Eu também. Aí você vê tudo e fala, caramba, eu tô precisando de tudo. Como é que fala? Eu tenho que tomar tudo? Como é que funciona? Como é que eu sei se eu preciso ou não? Acho que o primeiro passo, Camila, é a gente entender que a gente vai tentar buscar isso realmente na nossa qualidade de vida e com hábitos e rotinas mais saudáveis. Então, muitas vezes, uma higienização do sono, muitas vezes uma dieta mais anti-inflamatória para melhorar minha microbiota intestinal e diminuir resistência insulínica. Então, eu acho que o primeiro passo, quando tem muita coisa errada, às vezes um suplemento, eu não sei se ele vai conseguir, ou 1 ou 10 suplementos, resolver tanta coisa errada. Eu acho que quando a gente está falando de suplemento, a gente está falando muito de medicina preventiva. Então, por exemplo, eu já sei que eu estou entrando na menopausa e tenho uma osteopenia e eu quero preservar o meu osso. O que eu posso adicionar? Ou, puxa, eu já sei que eu estou com um mês mais agitado, tenho uma TPM importante, na TPM eu perco sono.
opa, então naqueles dias, o que eu posso fazer para melhorar o sono? Entendi. Então eu posso usar para tratar, mas eu também tenho que identificar muito uma medicina preventiva. E às vezes não tanto suplementos, né? Porque foi o que você falou, olha, eu vou pegar 10 e no final é capaz de a gente não melhorar em nada. Em nada. E ter aquele monte em casa e não saber nem o que fazer com tudo aquilo, verdade. Né? Então por isso, Caio, eu acho que é muito importante, que a Pri falou, de buscar ajuda de um profissional que entenda sobre alimentação e suplementação, para que a gente dê a comida que for necessária, tente modificar os hábitos, como isso do sono, exercício físico, controle de estresse, tal, que a gente sabe que é importante. E o que tiver buraquinho aí no meio, a gente complementa com a suplementação. Tá, né? certo. Então... Agora eu vou convidar vocês para ir aqui pra gente vir aqui no balcão, porque aqui dá para ilustrar muito bem, olha só, porque tem todos os alimentos e justamente cada componente desse, cada nutriente desse tem o alimento correspondente que a gente pode colocar aí na nossa vida, não é verdade? Então eu quero começar. Tá, vamos lá. Comece, vamos começar. Um suplemento que nos últimos anos tiveram muitos estudos, Camila. E assim, estudos até fora daquilo que os médicos e os nutricionistas estavam esperando encontrar, que é a creatina. Então, a creatina, né, quando eu falo que para os meus pacientes, quando eu me formei na faculdade, a gente questionava muito os efeitos colaterais, risco renal, aumento de creatina no sangue, que poderia estar fazendo mal para o nosso corpo. E a gente usava muito em atleta. Hoje em dia, isso mudou totalmente. Tem estudos em crianças, lógico que, por favor, vamos tomar cuidado com o que a gente vai fazer, mas estudos em idosos, estudos com a preservação de massa muscular, com a preservação de massa óssea e para a parte cerebral. Então, ou seja, estudos em pessoas que têm ansiedade, que têm depressão, que têm déficit cognitivo de memória com melhora significativa. E aí, para muitas vezes, né, qual que é a dose? Aí, geralmente, a gente vai recomendar, os estudos, eles são muito variáveis, Cá. Vão ser de 2 a 6 gramas, alguns estudos chegando até 12 gramas, mas, por favor, ninguém faça isso sozinho, sem uma orientação. Mas essa é a média da quantidade que a gente orienta, e como que eu vou conseguir essa quantidade de creatina in natura? Então, se a gente pensar, 400 gramas de carne tem 2 gramas de creatina. De creatina. A gente precisa de 2 a 6. Não dá para comer 1 quilo de carne por dia. Pensando em valor calórico e tal. Então, o que eu recomendo? Lógico, a gente tentar alternar. Um dia eu posso tomar creatina, um dia eu posso comer 400 gramas de carne, mas mais ou menos se a gente não quiser usar o suplemento, o que a gente precisa usar de alimentação, né, Gabi? Exatamente. E falando nesse declínio, né, pós 30 anos, né, que a gente começa a se preocupar mais com essa questão cerebral, de demência e tudo mais, a gente tem que pensar que a gente precisa ter uma redução de caloria, porque o nosso corpo já começa a ir um pouquinho mais lento. Então, aí fica mais difícil ainda, né, Pri, comer 400 gramas, 600 gramas de carne, que vai ter uma quantidade calórica e até de gordura saturada, talvez maior do que seria recomendado, né? Se a gente manter o peso. A gente vai estar atingindo a quantidade de creatina, mas vamos estar extrapolando no valor calórico. Então, para mim, comeria 200 gramas de carne, dividido em 2 refeições e suplementaria com a creatina. Aí, então eu entendi agora. Entendeu, cara? Agora come eu tô entendendo. Bem e suplementa um pouquinho, sem exagero. Isso é bem bacana. A gente tem um conceito muito errado de suplemento e principalmente da creatina. Os estudos hoje, né, saiu um artigo de revisão de 2021 do ano passado, da segurança renal, da segurança hepática, do fígado, e mostrando realmente que esses benefícios, eles acontecem. Então, esse daqui é um dos suplementos que a gente mais tem hoje conversado no consultório. E qual que é o próximo que a gente pode falar? Magnésio? Magnésio é o máximo, né? Eu acho que 98% dos meus pacientes eu suplemento com magnésio, Cá. Claro que a gente consegue suplementar na alimentação uma boa dose de magnésio, conseguimos. Mas o magnésio, ele é um coringa, né, Pri? Então ele ajuda em articulação, ele ajuda em fibromialgia, ele ajuda a gente ter um relaxamento e um sono melhor. Isso que eu ia falar, que eu já tinha ouvido falar do sono também, da questão do magnésio. Ele ajuda quem tem obstipação intestinal. Também. Então, pessoas que têm dificuldade para evacuar,
magnésio também é legal para atividade física, para evitar cãibras, para questão cognitiva, para questão óssea. Então, osteoporose, nunca a gente pensa em suplementação só de cálcio, mas de magnésio, fósforo, boro, manganês junto. E uma coisa muito legal de magnésio, que eu prescrevo muito para as minhas tentantes de gestação, é porque ele quela metal pesado. Então, por exemplo, pessoas com síndrome de ovário policístico, com infertilidade, com endometriose, que estão buscando aí uma desintoxicação corporal para gestar, ou até mesmo nós, para a gente ter uma qualidade de vida melhor, usa desodorante, né, e tudo mais com alumínio. O magnésio, ele quela esse alumínio e leva embora. Demais. Então, isso é uma função, assim, fantástica. Muitos estudos com alumínio, mas também tem algumas sobre cobre, chumbo, que também estão fazendo testes com ele muito legal, né, Pri? E, na verdade, o magnésio é um dos suplementos que a gente consegue tentar colocar de uma maneira mais in natura. A gente pode suplementar, principalmente para uma mulher com endometriose, com ovário policístico, para uma tentante. Mas se a gente for avaliar, a nossa recomendação é de 200 a 400 miligramas de uma maneira em geral. E se a gente for ver, por exemplo, na semente de abóbora, em 100 gramas, a gente vai ter 350 miligramas do magnésio. É bastante coisa. No gergelim, 250 miligramas. É lógico que 100 miligramas é um punhado considerável, mas eu não vou comer semente de abóbora todo dia. Mas um dia eu posso comer o amendoim, que tem 100. Que é gergelim, né? Esse aqui é gergelim, semente de abóbora e aveia. A aveia, em 100 gramas de aveia, a gente tem 175 miligramas no magnésio. Então, na verdade, um dia eu posso comer um pouquinho de abacate com aveia. No outro dia, a semente de abóbora com um pouquinho de amendoim. Então, a gente vai mesclando e é lógico que dependendo da indicação, o profissional vai pôr. Mas esse é um suplemento que muitas vezes a gente consegue, através dos alimentos, colocar. Olha só que interessante. E o abacate aqui também, né? Que é muito fácil da gente colocar também na alimentação. Então, que nem antes de dormir, um abacate com aveia. É super legal para esse ajudar no sono. Sim. Demais, adorei. Vamos para o próximo, então, que é ali, ó, ômega 3. O ômega 3 também é o queridinho da vez, Camila. Porque assim, lá atrás, há uns 20 anos, a gente falou muito do ômega, e ele saiu do mercado. Saiu do mercado, não. Ele saiu das indicações de prescrição médica. Porque os estudos não mostravam tanta redução de colesterol. A gente estava muito preocupado, muito mais com aquele valor do colesterol, ou às vezes estudos de redução de infarto, de redução de AVC. E ele falava assim, olha, eu sou bom, mas eu não sou uma medicação, eu não sou uma estatina. Então, por muito tempo, ele ficou longe dessa prescrição médica, né, esquecido, e agora ele voltou com tudo, justamente porque a gente viu que além dessa parte cardiovascular, que ele diminui triglicérides, ele diminui LDL, que é o colesterol ruim, ele vai diminuir resistência insulínica, mas ele também tem um efeito dessa parte cerebral, cognitiva e anti-inflamatória. Então, tem estudos para pacientes com endometriose, tem estudos com pacientes, ele tem uma ação também anti-inflamatória. Então, ele melhora o risco cardiovascular, mas também melhora essa parte cognitiva de inflamação. Então, ele também tem sido uma ótima opção. Vamos tentar falar um pouquinho dos alimentos. Aí a Gabi pode até falar um pouquinho do salmão, porque também é uma grande discussão. Pois é. Então, eu já ouvi falar dessa discussão aí do salmão, que já tem que comer muito salmão, mas espera lá, não é bem assim. Será que ele tem tanto assim? Será que tem tanto? Perfeito. Então, a gente recomenda, vamos colocar aí mais ou menos, tem algumas pessoas de 500 a 3.000 miligramas, mas para a gente ter uma ideia, 400 gramas de sardinha, que é sardinha pra caramba, tem 1.000 miligramas de ômega. Todo dia é difícil. E 50 miligramas de salmão, teoricamente, teria 1.000 miligramas de ômega 3, mas aí vem a discussão do salmão que eu vou deixar a Gabi contar pra gente. Por que teoricamente, então, Gabi? Primeiro o seguinte, muito do salmão que a gente consome é criado em cativeiro, não é solto. Então, a alimentação influencia, a temperatura da água influencia, a ração que eles dão. Então, tudo isso tem a ver. Segundo, peixes em geral são contaminados com mercúrio. Então, você aumenta a ingestão de peixe, por exemplo, numa gestante, só que você contamina ela com mercúrio, que é uma coisa extremamente tóxica para o bebê. Então, ômega é uma coisa assim, que linhaça, assim, você precisa de uma quantidade muito grande. Então, eu particularmente
sempre faço em forma de suplementação, mesmo porque hoje a gente tem inúmeras marcas, inclusive nacionais, que contém selo de pureza, que é livre de metal pesado, então te dá uma segurança. E com certeza todos esses benefícios que a doutora Pri são muito comprovados, né? E principalmente em obesidade, essa questão anti-inflamatória, né, Pri? Como a obesidade inflama o corpo inteiro, isso tem uma função assim de dar um reequilíbrio no corpo. Então o ômega é uma coisa bem legal. O que tem que tomar cuidado? Quem usa anticoagulante, né, Pri? Tem que tomar cuidado. Então, de novo, é fantástico, mas a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Dependendo de interações medicamentosas. Então, dependendo do que a pessoa utilize, né, o ômega, na quantidade, muitas vezes, de suplemento, pode interferir no efeito de outras medicações. E aí, uma dúvida para quem está acompanhando a gente, só para a gente terminar o ômega, né, a gente vê muito no rótulo dos suplementos a parte de DHA e EPA, né? O que é isso? Então, na verdade, quando a gente tem junto o ômega 3, a gente vai vir, muitas vezes, nesses suplementos comerciais, o DHA e o EPA, que são outros componentes que têm também uma qualidade, né, são outros lipídios que têm um efeito muito bom no nosso corpo. Então, o DHA é excelente para a parte cerebral, a gente tem vários estudos, principalmente com pacientes com doença de Alzheimer, parte cognitiva, com um efeito muito promissor, e o EPA nesse componente anti-inflamatório que a Gabi estava falando. Então, Pri, posso comprar o ômega que tem o EPA e o DHA? Deve, né? Porque, na verdade, ele é muito mais rico, ele traz aí, né, muito mais qualidade para a sua nutrição. E prestar atenção também, porque às vezes as pessoas vão pelo... Eu não sei, né? Tô falando aqui pelo que eu percebo, mas pelo preço também. Às vezes você vê um suplemento muito barato e fala, nossa, é muito baratinho, vou lá comprar. Tem que tomar cuidado, eu acho, com essa questão, né? De ser das duas maneiras, porque tem, às vezes, um que é super baratinho e que é ótimo. E aquele que é muito caro e que não é legal. Então, e como que a gente faz para saber? Por isso que eu acho que vale a pena, procurar ajuda de um profissional. Tá, para ele indicar. Porque às vezes, mas eu não posso pagar uma consulta, mas às vezes o que você gasta jogando dinheiro fora em suplemento, acaba, né, Pri, assim... E às vezes é uma consulta, então a gente começou o programa falando justamente disso. E muitas vezes, uma vez, para entender as suas tendências, trazer um cardápio, uma vez a cada 5 anos que seja, porque eu não quero perder peso, eu quero apenas fazer uma alimentação saudável. Então, eu acho que muito provavelmente ele vai justamente trazer, olha, para você, com a sua história familiar, com o seu antecedente genético, faça tal e tal coisa. E daí, depois é só seguir. Não é? E tem muitas pessoas também que eu ouço, né? Conversando com outro, eu tenho medo de usar suplemento porque eu vou engordar. Mas se você tem um acompanhamento, a alimentação equilibrada, isso não é bem assim. E tem muito mito, né? E não engorda. Vitamina engorda. Não engorda. Não. Né? Então, eu acho que vale a pena sim. Tem que conversar, tem dúvida? Conversa, né? Exatamente. Pode ir pro próximo então, Glaucia? Perguntinha do público? Olha, quem mandou foi a Célia. Um beijo para você, obrigada. Tenho hipotiroidismo. Posso substituir o brócolis por qual alimento? Excelente pergunta, muito obrigada. Voltamos aqui então para responder a pergunta da Célia, né? Se não me engano o nome dela. Do brócolis, Do brócolis, a gente vai colocar de novo ali, ó. É a Célia mesmo. Tenho hipotiroidismo, posso substituir o brócolis por qual alimento? E por que ela deve substituir o brócolis? Célia, o seguinte, essa questão de couve, brócolis, crucíferos em geral com o hipotiroidismo tem a ver com a diminuição de absorção de iodo da alimentação. Tá. Mas, Célia, isso é se você consome todos os dias uma quantidade grande. Então, por exemplo, eu faço suco de couve todos os dias. Sim, aí é ruim. Eu como a panqueca de brócolis todos os dias. Aí é ruim. Mas como é uma receita pontual, uma coisa eventual que você vai fazer, não tem problema nenhum, tá? Aí a gente tem o sal iodado, que já tem uma quantidade de iodo grande. E se a gente for pensar, Célia, o brócolis, ele tem tantos outros benefícios para a microbiota intestinal, para a inflamação, para os hormônios femininos. Então, eu acho que nesse balanço, né? Sem dúvida. Eu, na verdade, não recomendaria tirar. Eu falaria pra gente comer numa porção adequada, em equilíbrio, que vai trazer muito mais saúde do que um malefício. Olha, gente, tem muito mais pra gente falar aqui e aprender também, porque nós vamos aprender a receita. Então, a gente vai fazer uma pausa, né, Glau?
que é rapidinha, então tem dicas para você e já estamos de volta, né, meninas? Combinado. Estamos de volta e eu sei que você tá aí querendo muito aprender essa receita. Calma, que daqui a pouquinho a gente chega lá, né? Daqui a pouquinho você vai aprender essa panqueca de brócolis com recheio de frango deliciosa. Mas a gente tem alguns nutrientes aqui que faltaram a gente falar. Pode falar da vitamina C agora, que é justamente o que você falou. Vitamina C, tem que tomar. E todo mundo toma todo dia. Será que precisa mesmo? Com certeza, com alimentação, a gente atinge o RDE, o RDA, que é o que é necessário para o nosso corpo trabalhar. Mas, Camila, a gente tem, assim, poluição, vento, frio, ar-condicionado, luz, não sei o quê. Então, será agrotóxico? Será que o que a gente consome é capaz de combater tudo isso? Não, né? Nossa vida moderna, não. A única questão é qual dose a gente deve tomar. Porque tem pessoas que têm, por exemplo, litíase renal, pedra nos rins, que não podem usar mais de 250 miligramas por dose. Então, às vezes é uma pessoa fumante, que precisa de uma quantidade maior, o que a gente pode fazer? Fracionar 2, 3, 4 vezes ao dia. Porque em 24 horas não dá conta da gente conseguir absorver de uma vez 1000 miligramas, por exemplo, que é o que a gente tem. Às vezes tem. Né, em farmácia que a gente acaba comprando. Então, eu acho que tem que suplementar, apesar da boa alimentação, apesar de uma acerola, uma goiaba, é um alimento super fácil. O famoso suco de laranja. Laranja, né? A gente consumir o alimento na hora, cozinhar no vapor, então isso diminui também a perda de vitamina C. Mas eu sou a favor da suplementação, sim, e de preferência in natura. Com a vitamina E junto. E junto. Né? Porque quando a gente pega... aí. Te joguei na fogueira, né? Aí eu falei, e agora que eu respondo? Quando a gente suplementa a vitamina C e E junto, a gente aumenta muito mais essa quantidade de eliminação benefícios, né? de radical livre. E de absorção também. Você pode complementar. A vitamina C, ele é um antioxidante. Então, na verdade, se a gente for pensar, quando que a gente deveria ter que suplementar uma dose a mais? Então, o que a Gabi falou foi justamente isso. Eu colocado um suco de metade de acerola, metade de laranja, eu atinjo quase 1000 miligramas, né? Em 100 gramas de acerola, eu tenho 1800 miligramas de vitamina C. É muita coisa. Então, quem tem aquele hábito de colocar um pouquinho esse suco de laranja sozinho, com um pouquinho com acerola, vai, né, atingir, além do necessário por dia, atingir níveis de suplementação. Pri, mas eu não ponho acerola, eu não ponho o suco de laranja, eu não consigo colocar isso de uma maneira regular. Por exemplo, eu queria trazer acerola para o programa. Se a gente for olhar ali, não tem. Não tinha no supermercado, tá fora de época. Então, nem sempre a gente consegue todas essas frutas. Embora que a gente esteja no Brasil, num país super tropical, nem sempre é possível. Mas ele atua, né, impedindo esse envelhecimento da célula, essa inflamação da célula. E aí, esse benefício de a gente colocar a vitamina C com a vitamina E, ele é muito válido, cara. Porque justamente potencializa muito esse efeito antioxidante. Ali nós temos limão, né, goiaba, kiwi. Né? Exato, que são excelentes, né, em termos de vitamina C. E na vitamina E, a gente vai ter o quê? Nozes, castanhas, amêndoa, amendoim, pistache, semente de girassol. Então, a semente de girassol, eu falo que eu adoro a semente de abóbora e semente de girassol, porque eles são riquíssimos. A semente de abóbora em magnésio e a semente de girassol em vitamina E. Então, assim, essa combinação vitamina C e vitamina E, ele é muito bom para esteatose hepática. Ele é muito bom para doenças inflamatórias. E a gente vai falar aqui para a parte de pele e cérebro, né? Então, a gente vai falar cada vez mais dessa parte cognitiva mental. Excelente. E o outro, então, é o resveratrol. Que temos ali a uva e o suco de vinho, o suco de uva, né? O suco de vinho é ótimo. Agora a Carol deve estar assistindo lá, né? Será? O vinhão. Eu acho que a Ângela Tela deve estar tomando uma boa tacinha de vinho, né? Para aproveitar as férias. Garantindo o resveratrol dela, então né? pode ser tanto vinho quanto suco, como é que é? Olha, agora eu quero a opinião da doutora Ana Pri também. Eu não recomendo meus pacientes tomarem vinho. Apesar da quantidade altíssima de resveratrol, eu, Gabi, acho que o álcool tem um malefício maior do que o benefício do resveratrol. Neste caso, pensando em
doença suplementação, inflamatória, tá. isso, sabe? Uma endometriose, que é uma doença super de inflamação. Eu não recomendo a minha paciente tomar vinho por conta do resveratrol. Eu prefiro, sem dúvida, suplementar, mesmo que não use o... É que quando a gente está falando de benefício de suplementação, Ká, a gente está falando de uma constante. Então, na verdade, é um hábito diário. Então, assim, quando a gente orienta, né? Acho que todo mundo que está assistindo a gente, pelo menos eu cresci escutando isso, meu pai falava muito, do benefício de tomar uma tacinha de vinho. Então, isso foi um conceito que eu acredito que pelo menos nós três crescemos escutando e muitos de vocês também. E o que eu acho que é importante? A partir do momento que eu coloco isso como uma rotina, muitas vezes eu posso perder a mão da quantidade, tem a questão calórica, tem a fermentação do álcool para microbiota intestinal. Então, às vezes a gente também vem aí, lógico, ninguém que não é para não tomar vinho. Sim. O vinho é um prazer, quem gosta num momento de descontração, com um limite, com um equilíbrio, assim como o chocolate, assim como vários alimentos gostosos. Certo. Mas a gente instituir que ele tem que ser diário, eu acho que a gente, por causa de um suplemento, eu acho que a gente está errando muito na nossa orientação, porque isso vai acabar se perdendo no meio do caminho e trazendo mais malefício para as pessoas. Aí, no caso, a gente pode substituir pelo suco, então, de uva. Que o suco de uva tem muito... Eu tô vendo ele aí, eu acho que é um suco de uva, certo? Só que a dose de resveratrol do suco de uva é muito inferior do que a gente encontra no vinho. Para você ter uma ideia, um suco de uva tem 5 miligramas, uma taça de vinho tem 300. Então, é uma diferença de 100 vezes, quase mais. Entendi. Então... Às vezes a caloria não vai compensar o benefício da uva. Ele tem, e eu acho que a gente pode incluir isso até pelos outros benefícios da uva, e eu posso de vez, né, ocasionalmente por prazer tomar o vinho, mas esse é, na verdade, um suplemento que, quando indicado, por uma questão cardiovascular, por uma questão cognitiva, eu acho que ele vai ter mais benefício no suplemento do que no alimento. Tá. E pode ser suplementado em cápsula também? Sim. Também pode. Bom, é o seguinte, gente, agora chegou o momento de vocês anotarem aí os ingredientes, que a Gabi já tá indo pra cozinha, porque nós vamos começar a aprender essa receita deliciosa. Então, para você fazer essa panqueca de brócolis com queijo, né? Panqueca de brócolis com queijo e o recheio de frango. Eu começo pela massa, Gláucia, pelo recheio. Tá aqui, olha. No recheio você precisa de 1 colher de sopa de azeite, uma cebola pequena picada, 2 dentes de alho picados, um peito de frango grande, sem pele e sem osso, cozidos e desfiados, cerca de 600 gramas. Um tomate médio picado, 2 colheres de sopa de salsa picada e 1 copo de requeijão, certo? Isso aí, facinho. Facinho. Acho que é facinho. É facinho, Gabi? Bem facinho. É? Tá bom. Pra ela é. Não, Caio, eu costumo brincar com 4 filhos, 4 cachorros, gato, e não dá pra ser coisa difícil, tem que ser fácil, né? E essa é a realidade da maioria das pessoas hoje em dia, é isso aí. Olha, muito fácil, não tem segredo nenhum esse recheio. Vamos fazer aquele refogadinho de cebola. Põe primeiro a cebola num pouquinho de azeite, depois que ela tiver mais murchinha, a gente coloca o alho, que se a gente coloca tudo junto, o alho acaba queimando antes de dourar a cebola. Vamos colocar o franguinho desfiado e o tomate e a gente deixa cá uns 3 minutinhos, só para o tomate desmanchar um pouco e ficar meio molinho. Certo. Quem gosta pode começar as variações. Então, colocar uma cúrcuma, colocar um curry, colocar um gengibre em pó, sabe? Tá bom, hein? Daí pode começar a inventar um pouquinho e colocar o toque aí pessoal, de como quiser. Hoje eu trouxe ela bem básica, porque como já tem o brócolis e requeijão e tal, para não ficar muito fantasioso. Muita informação. É. Tá. E esse franguinho, você coloca sal na hora de refogar? Já coloca um pouquinho de sal? Eu coloco. Às vezes, Caio, eu já até aproveito quando eu vou fazer esse franguinho assim, eu coloco já uma cebola, alho, tomate e deixo esse caldo
eu guardo esse caldo que eu cozinho o frango. Então, por exemplo, vou fazer um risoto no final de semana, esse caldo está congelado. Vou fazer uma sopinha, já está congelado o caldo, entendeu? Então você já aproveita a cocção para fazer isso. Então aqui eu só vou colocar o tomate e a gente espera esses 3 minutinhos. Tá ótimo. Então nesses 3 minutinhos eu vou dar um recadinho e já volto. Perfeito. Tá bom? Já estou de volta, que o cheirinho já subiu aqui, viu, gente? Voltando aqui, Gabi, refogou, certo? Refoguei, Carol, pus o tomate e eu já coloquei aqui o requeijão. Tá. Porque esse fogão é porreta. Ele é bom, tá? Ele é bom, mas tem que tomar cuidado, né? Então, ó, já coloquei, então ficou aquele cremosinho. E vou colocar só a salsinha, que eu gosto, acho que além da cor dá um sabor refrescante, assim, gostoso. Desliguei, tá pronto o nosso recheio. Simples assim, facinho. Simples assim. Vou deixar aqui no cantinho. E é um recheio coringa também, que dá pra usar. Em tudo. Se fosse só assim, já tava bom, já né? tá gostoso. Já tava delicioso. Então eu vou deixar aqui do nosso ladinho. Vou passar então os ingredientes da massa. Você vai precisar, olha, para fazer essa massa, 400 gramas de brócolis processado, 4 ovos inteiros, 100 gramas de parmesão ralado, de 50 a 100 gramas de farinha de linhaça. A quantidade vai depender do tamanho dos ovos, tá? 200 gramas de creme de ricota ou requeijão light. 4 colheres de sopa de castanhas de caju picadas. Você precisa também de uma cebola pequena picada. 2 dentes de alho também picados. Salsinha picadinha a gosto. 100 ml de água com gás. Com gás, hein? Azeite de oliva para untar a frigideira. Sal e pimenta a gosto é o que você vai precisar. E o que me chamou a atenção aqui, olha, é a farinha de linhaça, que vai depender do tamanho dos ovos, né, Gabi? Isso. E essa água com gás, gente, fiquei curiosa. O gás carbônico da água vai dar leveza, como se a gente usasse uma clara em neve. Que demais, gente. Então, nunca tinha ouvido falar disso. Super legal. Adorei, adorei. Cá, coisinhas assim, diquinhas desta receita. Primeira coisa, a gente usa o brócolis cru, tá? Então, a gente usa ele processado, em processador mesmo, aquele de... Pode ser até aquele mini de manual, que é super baratinho, aquilo lá dá certo também. É porque o brócolis é molinho, né? Acho que é fácil, né? Então a gente usa processar. ele cru, porque dessa maneira a gente vai super preservar a vitamina C. Ah! Tá? Então, primeira coisa, a gente usa ele cru. Se eu fizer isso depois de cozido, pode perder, então, os nutrientes? Normalmente a vitamina C, por ela ser solúvel em água, ela se perde quanto mais ficar em contato com água e com Então, a ordem dos fatores alteram. Sem dúvida. Então, pode usar... Nesse caso, sim. Pode usar brócolis, pode usar couve-flor, pode usar uma abobrinha. Daí, no caso dessas que são mais aguadas, a gente deixa numa peneira para escorrer aquele excesso de água e daí vai fazer o mesmo processo, certo? Tá? A farinha de linhaça eu trouxe com o objetivo da gente aumentar o ômega 3, tá? Então, excelente. É uma forma da gente colocar. E por que a quantidade de 50 a 100 gramas para a gente fazer a receita? Tem a ver com o tamanho dos ovos, sim, tá? E também, fazendo essa receita, eu coloquei mais farinha do que deveria e eu fiz uma torta. Olha! Com a mesma surpresa. receita. Aqui, ó, vou mostrar pra aí. Só o formato diferente. E o que ficou legal dessa torta? Eu vou até mostrar aqui, ó. Deixa eu ver onde que tá. Aqui. Eu consegui fazer o fundinho dela, ó. Tá. Ela em volta, tá vendo, ó, da forma? Sim, então, você sim. quer fazer pequenininha, você quer fazer que nem uma empadinha, que nem uma quiche, super dá certo com essa massa. Ela fica firme, ó, durinha. Então, para essa daqui, o que eu fiz? Eu assei ela 15 minutinhos no forno,
depois coloca o recheio e só põe para esquentar. Perfeito. Então ficou uma receita Eu acho que é até assim. mais rápido, de repente você não tem tanto tempo, fazer um prato maior assim, Sim. né, que rende mais, é mais rápido. Adorei. Tem as pequenininhas aqui também, Tem ó, as pequenininhas que aí ela aí. fez numa forminha menor, que ficou uma graça. Ficou a coisa mais linda, parece até festivo assim, né, de servir em festinha. Adorei. Olha lá que lindo. E aqui não tem segredo, meninas, é só misturar tudo. Bem misturadinho. Fiz esses temperos. Eu não gosto de cebola, posso pôr só alho, do jeito que quiser, tá? Um parmesão bem fresquinho. Aí é salsinha picada. Eu vou colocar metade só da farinha, e daí a gente vê o ponto. A castanha de caju tem um pouco do selênio, tem um pouco de magnésio, tem a questão da crocância, né? Então aquilo, a gente vai mesclando os alimentos, mesclando os nutrientes, o que faltou, a gente toma de suplemento. Pra tudo dar-se um jeito. Não é? E que bom que a gente tem esse jeito agora, né? É verdade. Então, antigamente a gente buscava nos alimentos, agora a gente tem aí novidades, propostas para enriquecer a nossa alimentação. E para facilitar também, né? também. Porque hoje em dia, com a nossa vida tão corrida, a gente precisa ser tudo muito fácil. A receita tem que ser fácil, a suplementação também tem que ser de uma forma também prática ali para o dia a dia, para que a gente consiga fazer, né? Da continuidade. Da continuidade, exatamente. Aí você colocou o ovo, certo? Coloquei os ovos, coloquei o creme de ricota, vou colocar sal, pimenta do reino. E é legal você fazer as alterações em casa, mas, de qualquer forma, a receita que a Gabi criou, ela foi toda pensada. Então, todos os ingredientes têm um porquê de estar ali. Então, se você puder fazer também o mais próximo possível, acho que vai ficar mais rico, né? Exatamente. Nutrientemente falando, pode falar assim? Nutricionalmente. Nutricionalmente falando. Bom, tem perguntinha do público. Vamos ver quem mandou agora. Gustavo, um beijo para você, ótima semana. Quais os melhores suplementos para os homens com mais de 40 anos? Atualmente faço uso de ômega 3 e colágeno hidrolisado. Boa pergunta. E para os homens, tem essa diferença de homens e mulheres? Bastante. Na verdade, né, primeiro que o declínio hormonal nas mulheres acontece de uma maneira mais rápida, então muitas vezes esses suplementos eles já entram logo após os 40 com um impacto importante na qualidade de vida. Mas para os homens, que nem o Gustavo perguntou, o que a gente recomenda muito? O ômega está excelente, a creatina, tanto para a parte de massa muscular quanto essa parte cognitiva e mental. O colágeno, que a gente também vai avaliar muito, é qual o objetivo do colágeno que ele está utilizando. Se ele quer um colágeno para articulação, se ele quer um colágeno para pele, são colágenos hidrolisados diferentes. Então, geralmente para homem, não que eles não se importem com a pele, mas geralmente a parte articular, até por causa da parte de massa muscular, tensão, ele é mais importante, a gente recomenda o tipo 2. E vitamina C e vitamina E, principalmente se tiver um pouquinho de gordura visceral, porque aí atua tanto como prevenção como para tratamento. Então isso é bem bacana para deixar para o pessoal de casa. Hoje a gente tem vários estudos mostrando que a vitamina C e vitamina E, junto com pioglitazona, metformina, são a primeira linha para diminuir gordura no fígado. Então, como tratamento também, não só prevenção, mas aí como uma forma de melhorar quando tem gordura visceral. Tá aí, perfeito. E eu só incluiria um extrato de romã, que ajuda bem a questão de próstata. Bacana! Interessante. Né? Eu acho que a partir dos 40 tem que pensar nisso. Extrato de romã. Extrato de romã. Muito bom. E agora? Fui rápido, porque o fogão é rápido aqui. Esse fogo aí não pode Então, perder. olha, só misturei tudo, coloquei a água. E, ó, a consistência pra gente fazer assim na frigideira é só, pessoal, tá vendo? Tá. Olha que massa bonita. Tá? E aí, quando a gente quiser fazer no forno, a gente coloca um pouquinho mais de farinha e daí ela fica um pouco mais... Tá certo. Ó, enquanto você vai preparando essa, que a gente vai mostrar como fica pronta,
Daqui a pouquinho tem mais uma perguntinha do público lá no @VocêBonitaTV. E quem mandou agora foi a Elisângela. Um beijo para você, que foto mais linda. Tenho cãibras nas pernas enquanto estou dormindo. Pode ser falta de vitaminas? Olha, é muito interessante, que vai de acordo com a pergunta que eu gostaria de fazer aqui também. Tem sentido o que ela falou? Sim, bastante. E a gente relaciona muito, Ká, as cãibras com potássio. E realmente pode ser, mas hoje a gente tem alguns estudos mostrando, dependendo, lógico, da população, que 30% das pessoas podem ter magnésio um pouco mais baixo. E normalmente essa cãibra está muito mais relacionada com o magnésio baixo do que o potássio. Olha. O potássio causa cãibra também. Mas é incomum a gente ver uma falta de potássio nas pessoas, porque os sintomas são muito intensos e geralmente a pessoa tem que ter um problema renal ou alguma outra alteração, né, hormonal, para ter esse potássio alterado. Bem, provavelmente, não estou falando que seja, mas ficar atenta com magnésio, com vitamina B12, que também é uma causa de cãibras e que cada vez mais a gente tem visto uma diminuição no consultório. Então, pode ser sim falta de vitaminas ou eletrólitos, minerais, como magnésio, fazer esses exames vai ajudar na decisão. E eu até ia perguntar, que eu acho que tem a ver com a pergunta dela, se o nosso corpo dá sinais visíveis de que está faltando um nutriente ou uma vitamina, enfim. Sim, Ká, eu acho que assim, a pauta de hoje foi suplementos como uma proposta preventiva. Mas quando esses valores estão baixos, ou seja, a gente não está falando só em prevenção, a gente está falando em tratamento, por exemplo, você tem um sintoma, né? Ela tem cãibras. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer essa avaliação e o nosso corpo, ele dá vários sinais. Desde um cansaço, desde uma queda de cabelo, uma alteração de sono, um déficit de memória. Então, só que às vezes são coisas tão sutis que a gente não vai, é só uma cãibra. A pele, a unha, dizem que a unha também fica, né, enfraquecida. A gente pode ter aqueles riscos na unha, né? Então, eu acho que ficar atenta ao nosso corpo sempre, porque ele dá Ele esse conversa sinal com a gente, gente, né? certeza. Nos comunicar, entender e ouvir também, ver os sinais que o nosso corpo dá aí. Agora, a nossa panquequinha ficou pronta. Olha que coisa mais linda, gente. Essas daqui eu trouxe prontas, para ir mais rápido. Mais rápido. Né? Mas é só a gente deixar ela no fogo assim, depois vira, tá? Põe um recheio. E daí a gente coloca outra partezinha assim por cima. Tem que finalizar no forno alguma coisa? Não. Tá pronto. Tá pronto. Não faz nada. Olha que maravilha, gente. Só vou servir com uma saladinha pra gente. Tá. Então, olha, enquanto você vai terminando de montar os pratos e tem a saladinha também, a gente vai... A gente sempre se dá bem aqui, né? É maravilhoso isso, gente. Olha, eu adoro quando eu tô aqui cobrindo a Carol. Porque eu fico feliz. Ela só pede assim, me dá o prato, eu já dou com um sorriso. Toma. Tudo seu. Então, vamos lá. Perguntinha do público. Quem mandou agora? Um beijo pra você, Sônia. Tenho pedra na vesícula. Qual quantidade de abacate posso consumir? Quer falar você? Olha, o abacate, eu não vejo tanta preocupação assim. O azeite eu acho mais, gema de ovo, creme de leite, eu acho que são alimentos piores. E é uma coisa muito individual, sabe? Isso de pedra na vesícula. Mas eu acho que assim, uma porção ideal para uma refeição de abacate são 3 colheres de sopa. Certo. Eu acho que está excelente. Acredito que com essa quantidade vai ficar tudo bem. E a gente entender que o abacate ele não causa pedra na vesícula. Na verdade, ele pode piorar os sintomas. Porque o que acontece? Sempre que a gente come qualquer coisa que tenha gordura, a minha vesícula ela vai funcionar. Então, ela vai contrair para liberar a bile para ajudar nessa digestão. Então, esses alimentos gordurosos que a Gabi trouxe podem piorar os seus sintomas. Então, eu acho que o seu próprio corpo também vai dar esse sinal de qual é o limite. Puxa, comi o abacate, tive dor, não dá para ele entrar na dieta. E lógico que também vai depender do tamanho desse cálculo, ver se não tem uma indicação de tratamento. Mas assim, pequenas quantidades de gordura que não seja sintomático não vão piorar a formação de cálculos. O jejum, na verdade, a gente tem muito maior risco de formação de cálculo, ficar longos tempos em jejum, aquela bile parada na vesícula. Ele tem maior formação, né, maior risco de formação de cálculo do que a gordura em uma pequena quantidade. Tá certo. Tá bom. E agora, olha, tá chegando aqui, peraí, deixa eu tirar essas coisinhas. E só complementando a questão, pode falar. Que é isso, né? A gente tem os alimentos colagogos, que são os alimentos que pioram essa contração, né? Que são esses,
azeite, a gema de ovo, creme de leite, né? Então o abacate não está dentro desses colagogos, mas por ter gordura, né, Pri? Realmente ele pode, dependendo da pessoa, entendi. piorar. Tem mais perguntinha, mas, gente do céu, ela colocou até uma flor aqui em cima. Eu fiz questão de mostrar aqui, né? Vocês viram enquanto ela estava respondendo. Que prato lindo, lindo demais. Vamos colocar então a próxima perguntinha que a gente vai começar a experimentar aqui, olha. A Simone pergunta o seguinte, obrigada, Simone. Qual o melhor horário para tomar os suplementos? Em jejum ou com alimentos? Que ótima Boa essa pergunta, né? Excelente. Eu acho que vai depender muito. Na verdade, assim, hoje pouquíssimos suplementos ou remédios a gente orienta o jejum como uma necessidade para uma absorção. Tá. Então, na verdade, a maior parte dos suplementos, pelo menos que eu me lembro, a Gabi também pode falar, a gente orienta durante a refeição, após a refeição. E o horário do dia, se é de noite ou de manhã, depende daquilo que ele traz para o nosso corpo. Então, por exemplo, o magnésio eu gosto muito de deixar no período do jantar, porque ele causa esse relaxamento, ele melhora esse sono. Já um suplemento, por exemplo, que nem o DHEA, que dá energia, que dá disposição, a gente não falou sobre ele hoje, mas ele é, na verdade, um suplemento que causa aí um pouquinho mais de massa muscular, que dá disposição, a gente orienta de manhã. Então, esse horário do dia vai depender do que ele causa para o nosso corpo, mas eu não recomendo tanto o jejum, Gabi. Porque nem assim, ômega é legal durante a refeição, porque a gordura melhora a absorção. Né, Pri? Quem tem estômago mais sensível, problema de refluxo, aí também tem que tomar cuidado com isso, com o horário? Usar na refeição o ideal, por exemplo, às vezes a vitamina C que é mais cítrica, né? Então a gente justamente não recomenda o jejum, tanto porque na verdade não atrapalha a sua absorção, como também a gente evita esse desconforto gástrico em algumas pessoas, porque às vezes é cápsula, né? Então a gente faz isso. Mas assim, algumas medicações a gente realmente precisa sem jejum, mas esses não. Eu vou experimentar. Só falta você. Gláucia, eu vou te falar uma coisa. Obrigada. Quando a Carol voltar, você fala pra Carol, chama a Camila pra experimentar, tá bom? Porque senão eu fico muito tempo sem vir aqui e passar tão bem. Parabéns, Gabi. Que bom. Delicioso, Delícia. Não tá? Maravilhoso, gente, cremoso. Maravilhoso. E realmente, o brócolis não fica, não né? fica, isso que eu ia falar. Eu gosto de brócolis, tá? Então não tem problema com isso. Mas se você não gosta, tira agora eu vou tentar, né? Experiência, gente. Tenta comer esse daqui. Eu tenho certeza que você não vai nem sentir que tem o brócolis aqui. Fica lindo essa cor e tudo. Ó, obrigada. Obrigada a vocês duas. Eu amei estar aqui com vocês. É sempre assim, muito gratificante para mim poder aprender com vocês e poder passar também essas informações. E se você quer falar com elas, eu tô um pouco perdida. Deixa eu ver onde tá a ficha. Achei. Tá aqui, olha. A Gabi Esteves, ela tá lá no Instagram. E lá tem muita informação, tem como você entrar em contato, que é o @NutriGabiEsteves. Gabi com Y, tá? @NutriGabiEsteves. Tem o telefone dela também, se você não tem facilidade aí com a internet, você pode ligar no 11 99934 3631. 99934 3631. E tem também o contato aqui, deixa eu pegar, da doutora Ana Priscila Soglia, que é endocrinologista. Também lá no Instagram é @doutora, abreviado, que é DRA, _ Ana Priscila Soglia. O Soglia é SOGGIA, tá? Doutora _ Ana Priscila Soglia. E o telefone é o 11 91007 4004. 91007 4004. Muito obrigada mais uma vez. Adorei, viu? Obrigada, Ótima semana, linda, né? Já também. começou muito bem, inclusive, aqui.